O texto sagrado de Gênesis capítulo 5, versículo 24, que está ali na tela, diz o seguinte: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Será possível fazermos um coral? Sim? Então vamos no 3, 1, 2, 3. E andou Amém. Assente-se, por gentileza. Queridos irmãos, Gênesis capítulo 5 é um capítulo muito especial da Bíblia Sagrada. Sim, nele contém as genealogias que os leitores da Bíblia, quando prometem ler a Bíblia inteira, quase desistem de ler esses capítulos, porque eles são um pouco maçantes quando se trata de genealogia. Mas, quando olhamos para as genealogias, valorizando cada detalhe da Bíblia Sagrada, é possível encontrar grandes lições para a nossa vida. Diga-se de passagem, qualquer texto sagrado, ele tem um valor imensurável, um valor muito grande, um valor inimaginável para nós que lemos, que amamos a Bíblia. Inclusive as vírgulas, os pontos, os parênteses e tudo que contém nas Sagradas Escrituras nos trazem grande lição de vida. E ao olharmos para o capítulo 5 em especial, nós vamos ver homens que tiveram privilégio de viver com Deus, homens que tiveram a graça e o favor de Deus sobre a sua vida e puderam viver de forma intensa e maravilhosa junto do nosso Deus, do nosso Criador. Homens longevos, homens que tiveram vida longa, homens que alcançaram uma longevidade de vida invejável, que a nossa geração certamente não alcançará. Homens que tiveram uma vida longa, um período de vivência tão grande, que eu penso que por mais que nós possamos crescer no tempo de vida, nós não alcançaremos a longevidade desses homens. O nosso país e todo mundo está crescendo na expectativa de vida, e isso é bom para quem já está chegando nos 50, nos 60, porque dizem que vai passando muito rápido. Eu entrei no 40 agora, e foi assim instalar de dedo, passou 2 meses. Mas esses homens em especial, eles tiveram uma vida longa, e quando olhamos para o versículo 5, nós vamos ver que Adão foi um homem que viveu 930 anos, mas morreu. Depois, eu quero também destacar, conforme também coloquei no telão, Sete, que viveu 912 anos, mas também morreu. Outro homem que quero destacar está em versículo 11, que é o Enos, que viveu 905 anos, mas também morreu. Agora, quando nós chegamos na narrativa da história de Enoque, a partir do versículo 21, nós vamos ver uma história diferente. A história de Enoque, ela é uma história distinta das demais, porque ele realmente teve uma história parecida com os outros, porque ele viveu com Deus, andou com Deus, mas nós vamos ver no versículo 24 que algo marcante aconteceu na vida de Enoque. Nós lemos aqui de forma coletiva o que aconteceu com Enoque. Todos os outros viveram muitos anos, mas morreram. Já Enoque não. Enoque atinge então uma grande idade,
mas ele, segundo o que nós lemos no texto, ele não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Se isso te traz interrogações, é sinal que você já entendeu o enunciado dessa simples reflexão. Estou falando de que homens viveram, mas o ciclo da sua vida se termina com a sua morte, porque todos nós, isso é o óbvio, temos uma trajetória de vida marcada por ciclos, onde nós nascemos, logo crescemos e alcançamos a juventude, estudamos, nos preparamos para o mercado de trabalho, logo formamos uma família, vivemos numa meia-idade alcançando a velhice e depois então morremos. Esse é o ciclo normal da vida, o que deveria ter acontecido também com Enoque. Mas com Enoque não aconteceu isso. A Bíblia diz que ele não apareceu mais. E na verdade que é interessante pensar que quando os nossos dias terminam, de fato, alguma coisa fica para nós nos apegar daquela pessoa que morreu. Quando os nossos dias terminam, fica na lembrança a história, o legado, a vida de dedicação, de amor, de amabilidade, de família, que aquela pessoa, seja homem ou mulher, deixou para a sociedade. Agora, este homem, que Deus o tomou para si, fica uma interrogação: o que de fato aconteceu? O que de fato pode se afirmar? E é interessante isso, porque andar com Deus é um caminho sem volta. Deixa eu dizer isso de novo: andar com Deus é um caminho sem volta. E andar com Deus, aleluia, nos dá a graça de viver uma vida plena, que nós iniciamos essa vida, mas logo não sabemos o que vai acontecer no final dela, porque segundo a vontade de Deus, nós viveremos ela para Ele, nós viveremos essa vida para o Senhor, e já não sabemos o que pode acontecer. O apóstolo Paulo, ele disse: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que eu quero destacar a história de Enoque nessa noite, como alguém que faz o nosso coração palpitar mais forte, como alguém que nos ensina que realmente é necessário, é importante, é imprescindível nós entregar a nossa vida para Deus, andar com Ele, porque Ele tem um final abençoado para a nossa história. E é interessante, em uma cultura que o significado do homem, da mulher, era dado para que isso fosse profético na vida dessa pessoa, então Jered, segundo o que está no texto, gerou a Enoque, e lhe chamou então Enoque, que em hebraico quer dizer consagrado ao Senhor. Enoque foi consagrado a Deus, é por isso que ele foi diferente. E eu gosto de pensar acerca das interrogações da Bíblia, e olhando para o versículo de número 22, que o texto mostra claramente que andou Enoque com Deus, nós vamos encontrar coisas para nós nos apegar nessa história, que a Bíblia não nos traz muitas citações, são poucos versículos, mas que nos chama a atenção a pensar como que foi esse andar com Deus. E nós às vezes olhamos para a Bíblia e não valorizamos os detalhes, como eu já disse de antemão aqui, mas andar com Deus é algo tão significativo como uma criança que anda pela mão de seu pai. Andar com Deus é algo tão importante, porque não estou dizendo que é você simplesmente andar pela rua, ou trabalhar, ou ir em algum lugar, não. Andar com Deus é estar lado a lado com o Senhor.
Andar com Deus, aleluia, é algo muito significativo, porque é realmente ser guiado por Ele. É como se Ele pegasse na nossa mão e dissesse: meu filho, vem por aqui comigo, que eu vou te levar pelo caminho da bênção, pelo caminho da minha vontade. Andar com Deus, aleluia, é isto. E nós não sabemos se Enoque conseguiu alcançar muitos bens, porque a Bíblia não fala. Nós não sabemos e não podemos afirmar se Enoque se tornou um grande homem com conhecimento da ciência da época, porque a Bíblia não fala. Eu também não posso lhes afirmar que Enoque era um homem bem sucedido, bem associado às pessoas, um homem bem conhecido na sociedade. Não posso dizer isso, mas uma coisa eu posso dizer com certeza: ele andou com Deus. Aleluia! Isso aqui é importante. O segredo de uma vida significativa não é você possuir muitas coisas, porque se isso fosse significativo, como ficaria a história daqueles que não alcançaram quase nada? Mas o verdadeiro sentido da vida é você, mesmo com escassez, com dificuldades, com problemas, olhar para a vida e saber que você serve a um Deus, que você anda com Ele. Você olhar para a vida e saber que você serve a um Deus que está do teu lado, um Deus que caminha contigo. E é interessante que o versículo 22, ele deixa para nós algo muito interessante para nós pensar. O texto diz que andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. Olha que interessante. Eu não tenho muito no texto para me apegar, mas eu tenho muito quando eu penso que Enoque andou com o Senhor 300 anos. Há pessoas que eu conheço, tem pessoas que você conhece, que até não andam mais com o Senhor, mas andaram por um período de tempo de 20 anos, de 10 anos. Talvez até você já ouviu o que eu ouvi de alguém que a gente olha e alguém diz: olha, aquele irmão lá, quando ele era crente, você precisa de ver que homem tremendo. Quantos aqui já ouviram isso? Aquela mulher, quando ela era crente, meu Deus, tu precisa de ver como Deus usava ela. E às vezes está se tratando de 10 anos, de 20 anos, mas imagina um homem, aleluia, que andou com Deus 300 anos. Imagine a companhia de Deus por 300 anos, foi o que aconteceu com Enoque. Imagina que privilégio, imagina que coisa maravilhosa, essa pessoa que descobre o segredo da vida e caminha com Deus 300 anos. Sim, Enoque fez isso, e é interessante que ele entrega a sua vida, ele prioriza a sua vida para Deus, porque viver 300 anos para Deus não é um dia, não é 10 anos, não, estou falando de 300 anos, e Enoque prioriza viver para Deus, andar com Deus, e aqui me chama a atenção esta amizade com Deus, que faz com que Enoque sirva a Deus 300 anos, a verdade é que amizades são boas, nós temos amigos, nós vivemos em uma sociedade onde nós juntamos pessoas, amigos que nos seguem, que estão conosco, mas a amizade com Deus, não existe coisa melhor. A amizade com Deus, glória a Deus, pode proporcionar para nós bênçãos inimagináveis. Então Enoque viveu 300 anos para Deus. Imagina, eu fico imaginando na minha mente quantas conversas maravilhosas com Deus, quantos momentos Enoque passou, aonde ele pôde contar com a doce presença de Deus na sua vida. Certamente Enoque passou por tribulações como eu e você passamos, mas em todos os momentos da sua vida, ele pôde contar com a bênção de Deus. Será que havia segredo entre eles? Claro que não, na verdade que não, é uma amizade de anos, é uma amizade de 300 anos, às vezes a gente olha para um amigo e diz:
esse aqui é meu amigo há 20 anos, e a gente bate nas costas e tem prazer em falar dessa amizade tão longeva. São 20 anos de amizade, 30, mas não, Enoque viveu para Deus, foi amigo de Deus 300 anos da sua vida. E eu pensava sobre isso, e vejo que Enoque entendeu que andar com Deus é a maior garantia de nós termos uma família abençoada. Andar com Deus é a garantia de poder ter os nossos filhos, a nossa família protegida e guardada por Deus. Esse mês que se encerrou, o mês de agosto, foi um mês que eu pensei muito acerca de família, tendo em vista o Dia dos Pais. E eu estava pensando no legado que o meu pai deixou para mim. Eu estava olhando e pensando sobre o legado que nós podemos deixar para as pessoas. E aí nós vamos observar nesse texto, que coisa maravilhosa, quando falamos de Enoque. Enoque viveu em dias terríveis, e conforme o texto de 6 e 5 de Gênesis, a iniquidade se multiplicava, a maldade se multiplicava sobre a terra. É importante refrescar a sua memória, que eram dias que antecediam o dilúvio, e a Bíblia nos relata, no capítulo 6, que eram dias terríveis de muita maldade, de muitas abominações, de muita iniquidade, de muita promiscuidade. Mas é nesse período tão escuro de pecado na humanidade, que Deus levantou um homem chamado Enoque, aleluia, para servir ao Senhor, um homem que andava com Deus. É interessante pensar sobre isso aqui, porque o segredo da vida não é o lugar aonde eu estou que define quem eu devo ser. Não, nós não somos produtos do meio. Enoque, aleluia, era um homem que estava no meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de uma sociedade que estava cheirando mal as narinas de Deus, quando Deus manda o dilúvio. Mas Enoque, aleluia, ele andava com Deus enquanto a sociedade estava andando no pecado. Enoque priorizava estar na presença do Senhor enquanto as pessoas estavam caminhando para o mal. O que eu quero dizer para você nesta noite de Santa Ceia, onde nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, ceando entre irmãos, que eu e você temos um compromisso de, mesmo andando em um mundo pecaminoso, mesmo andando em um mundo cheio de pecados, de problemas, de dificuldades, eu e você precisamos ter uma amizade com Deus, uma amizade longeva, uma amizade de anos, que essa amizade possa servir de bênção para nós e para a nossa família, e o nome do Senhor ser glorificado na nossa casa. Não é o lugar que nós estamos que vai definir quem nós somos. É verdade que o mundo está um caos, a sociedade está vivendo num tempo pervertido, e cada dia surge uma nova droga, cada dia surge um novo pecado, por assim dizer, cada dia uma tendência, ela é gerada na cultura que nós vivemos. Mas em meio a essa sociedade depravada, pecaminosa, nós precisamos, aleluia, ser fiéis ao Senhor como Enoque era fiel. Aleluia. Filipenses 2:15, o texto diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Isso foi Paulo que deixou claro para os irmãos de Filipos. Nós estamos em um mundo depravado, nós estamos em uma sociedade que vai de mal a pior, mas Deus ainda tem amigos dele que andam com ele nessa terra. Oh, glória a Deus! E eu quero dizer para você nessa noite, que eu sou amigo de Deus. Eu não sei se você é, pastor, eu sou também, que bom, mas deixa eu falar de mim. Eu estou com o coração cheio de alegria em falar de Enoque, porque eu também sou amigo de Deus.
Aleluia, eu não sei quanto tempo você é amigo dele. Eu faz 40 anos que eu sou amigo de Deus, mas eu quero, não sei se eu vou durar todo esse tempo como durou Enoque, mas eu quero terminar a minha história como Enoque, dizendo: eu sou amigo de Deus, eu sirvo a Deus, aleluia, eu vivo para Ele, a minha amizade é com Ele, e eu estou no mundo depravado, mas eu quero servi-lo até o último dia da minha vida. Enoque andou com Deus. Essa expressão tocou o meu coração quando eu comecei a olhar a Bíblia para trazer a mensagem desta noite. Que coisa maravilhosa quando alguém pode olhar para o mundo depravado e dizer: eu não vou me misturar com esse mundo, eu sou fiel ao meu Deus, eu vou caminhar com Ele, eu vou servir a Ele. E nessa noite, eu e você que estamos aqui, nós somos privilegiados, porque quem sabe algum pode dizer: eu sou amigo de um grande artista, eu sou amigo do prefeito, eu sou amigo do doutor, eu sou amigo do fulano de tal, mas não existe amizade melhor que a de Deus. E a amizade de Deus nós conquistamos na cruz do Calvário, e eu e você que estamos aqui nessa celebração, temos razão de sobra para nós bater no nosso peito e dizer: eu sou amigo de Deus, eu ando com Deus e sei que Ele está no controle da minha vida. Quando pensamos em família, pensamos em legado, e legado é algo importante, quase não falamos disso. E nesse tempo de pais estéreis, nesse tempo de famílias estéreis, Deus quer levantar famílias férteis, Deus quer levantar pais férteis, e eu estou falando isso no mundo espiritual. Há muitos que não têm nada para deixar para o seu filho de exemplo, até riquezas ele conquistou para deixar, heranças físicas, dinheiro deixou, mas não deixa um legado de vida. Mas quando nós olhamos para a história desses homens da Bíblia, nós vemos homens que deram exemplo de andar com Deus. E é interessante que Matusalém, filho de Enoque, foi o homem que mais viveu na terra. Olha que interessante isso. E Noé, que é bisneto de Enoque, foi escolhido por Deus para quê? Para tirar o povo, para tirar a sua família do meio daquele pecado horrível e salvar aqueles que estavam na arca do dilúvio. Exemplo de um homem que decidiu andar com Deus. Quando você olha para essa genealogia, você vê que o andar com Deus era algo importante para aqueles daquela época, ao ponto de que eles serviram ao Senhor fielmente e não abriram mão da promessa de estar na presença de Deus. Isso aqui é interessante. Enoque descobriu que quem anda com Deus, ele tem a vida eterna. Sim, Enoque descobriu que quem anda com Deus, ele pode alcançar a eternidade. O texto que nós fizemos leitura diz que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. É interessante nessa sociedade de aparências que as pessoas vivem para uma vida social, vivem para apresentar os seus currículos, vivem para apresentar as suas habilidades, vivem para construir uma família e bater no peito e dizer: eu tenho dinheiro, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós vemos alguém que andou com Deus, aleluia, e andou com Deus para alcançar a vida eterna. Eu não sei se no dia que Deus tomou Enoque para si, eles estavam tão apegados um ao outro para acontecer esse fato, pastor John. Eu não sei que conversa eles estavam conversando. Imagina que essa ideia de pregador, imagina Deus conversando com Enoque, quem sabe até marcando uma agenda para eles se encontrar, quem sabe até marcando uma agenda para eles sair junto, e de repente a conversa fica tão maravilhosa, oh glória a Deus, a conversa fica tão boa, que Deus olha para Enoque e diz: Enoque, eu não quero mais nada, eu vou te tomar para mim, eu quero você junto comigo. Ah, meu irmão, que coisa linda. Se alguém perguntasse sobre a vida de Enoque, sua história, o seu legado, talvez ele poderia dizer para nós: olha, eu andei tanto com Deus, eu andei tanto na presença dele, que chegou uma hora que a nossa amizade, ela foi tão forte,
que nós decidimos que eu andaria com Ele na glória, que eu iria embora com Ele. O que eu quero que você entenda em poucos minutos, já para nós orar, é que não existe nada mais precioso do que andar com Deus, porque andar com Deus nos proporciona alcançar a eternidade. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Nós vamos olhar que por todos os benefícios já citados, seria muito bom, seria muito importante ser amigo de Deus, porque ser amigo de Deus proporciona para nós essa vida que nós vivemos. Talvez alguém olhe e diga: essa vida de crente, ela não é tão boa. Eu quero dizer que ela é sim muito boa. Nós que estamos aqui estamos convencidos que não existe uma vida melhor do que esta vida de crente, que nós nos levantamos de manhã, ajoelhamos na presença do Senhor, saímos trabalhar, mas no nosso coração está sendo nutrida uma esperança que o mundo não tem. Essa vida com Deus, ela é uma vida maravilhosa, e eu poderia ficar aqui à noite citando os benefícios de servir a Deus. Todos os pais que estão aqui, todas as famílias que estão aqui, que têm criado seus filhos na casa do Senhor, têm recebido de Deus a bênção de vê-los nesse lugar, casando, constituindo família. Só isso já era o bastante, sim ou não? Só isso já era o suficiente. Olha, eu vou dizer para você, que se servir a Deus não proporcionasse a eternidade, eu queria ser crente sem eternidade. Você também concorda comigo? Eu queria ser crente sem eternidade, porque a dignidade que servir a Deus me dá é algo muito grande. Imagina que eu crio as minhas filhas na igreja, você cria os seus filhos na igreja, livre de drogas, livre de vícios, de tendências mundanas, cria os seus filhos na presença do Senhor. Isso já é o bastante. Mas, aleluia, o meu coração se enche de alegria para dizer para você nessa noite que essa amizade com Deus, ela nos proporciona uma bênção muito maior. Que essa amizade com Deus, aleluia, ela nos proporciona uma bênção que nós não imaginamos. E qual é, pastor? A vida eterna em Deus, a garantia de estarmos no céu. Eu não posso falar muito do céu, mas eu quero te dizer nessa noite que o céu, ele é muito melhor do que tudo que você já tem. Uau, pastor, mas o senhor disse que eu reafirmo que o senhor falou que essa vida de crente é boa. Sim, essa vida de crente é maravilhosa, mas deixa eu dizer em alto e bom som para você, existe um lugar reservado para nós, que somos amigos de Deus, que andamos com Deus, que, aleluia, segundo a sua palavra, não haverá choro, não haverá dor. Segundo a sua palavra, não haverá morte, não haverá separação. Um lugar onde eu e você estaremos eternamente com Ele, livres das tribulações deste mundo. Então, nesta noite, que nós já vamos tomar a ceia, eu quero que você leve no teu coração, que andar com Deus pode te proporcionar a vida eterna. Pastor, eu estou em dúvida sobre a minha salvação. Hoje é a noite de você reparar o teu altar. Hoje é a noite de você observar a tua vida e ver se esta amizade que você tem com Deus, ela vai te proporcionar a eternidade e a glória. E deixa eu dizer algo para você. Deus, nesta noite, está dando oportunidade para alguém aqui. Deus está dando nessa noite a oportunidade de você fazer uma aliança com Ele, porque Ele quer andar com você. É interessante que andar com Deus nos proporciona coisas maravilhosas, e às vezes eu me pego chorando no carro, no trabalho, aqui na igreja trabalhando, no gabinete, lá na convenção, eu me pego chorando e me alegrando. Sabe o que é isso? É a presença do amigo de todas as horas. Eu teria muito para dizer, porque eu imagino que Enoque, aleluia, ele tinha uma amizade tão grande com Deus, que ele vivia certamente flutuando, como às vezes acontece com a gente.
Parece que a gente não está pisando no chão. Já aconteceu com você? Sabe o que é isso? É a amizade com Deus, é o andar com Deus. E se você não está vivendo esta vida plena em Deus, eu quero dizer para você nessa noite, hoje é a noite que Deus marcou esse encontro contigo, para você, aleluia, abraçar esse amigo, para você dar as mãos para esse amigo e começar a caminhar com ele durante toda a tua trajetória de vida. E deixa eu dizer para você que o Deus que nós servimos, o Deus de Enoque, Ele quer proporcionar para nós experiências grandes, maravilhosas. Nós vamos ver que homens da Bíblia tiveram um ciclo e morreram, como o caso de Noé, Enos, Sete. Mas quando nós olhamos para Enoque, nós vemos alguém que decidiu tocar o coração de Deus. Existem crentes e crentes. O que é isso, pastor? Pessoas que decidem viver uma vida de um nível de espiritualidade, mas talvez não tem coragem de ir a um estágio maior. Agora, Enoque não. Enoque foi tão amigo de Deus, Enoque foi tão íntimo de Deus, que eu penso que na última conversa deles, eles tomaram a decisão e disseram: eu acho que nós não podemos nos separar mais. Oh, glória a Deus, oh, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Não existe coisa melhor, não existe algo melhor do que ter a presença de Deus na nossa vida. Coloque-se de pé para nós orar. Pastor, eu quero nesta noite fazer uma aliança com este Deus. Deixa eu dizer algo para você, olhe para mim. Se você nessa noite der um passo para Deus, se você nessa noite caminhar em direção a esse Deus, Ele certamente está com os braços abertos para te receber. Ser amigo de Deus é algo maravilhoso. Ser amigo de Deus, andar com Deus, proporciona para nós vitórias maravilhosas. E o que eu venho trazer para ti nessa noite é esta bênção de você poder ter uma vida íntima com Ele e poder contar com a sua presença 24 horas da tua vida. O tempo é exíguo, mas eu quero convidar. Se tem alguém: pastor, eu quero, então venha para frente. Pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero me entregar para Jesus, venha para frente. Pastor, eu quero ser mais íntimo de Deus, vem para frente também. E por que vir para frente? Porque aqui nesse lugar nós oramos impondo as mãos e abençoamos as pessoas que fazem propósito diante de Deus. Pastor, eu quero ter uma amizade como Enoque teve. Ah, meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quem sabe alguém tinha posse do corpo de Noé para se apegar ao jazigo e dizer: esse foi um grande homem. Quem sabe alguém olhava para o corpo, ou pelo menos para o jazigo de Enos, e dizia: aqui jaz Enos. Mas de Enoque, ninguém até hoje pôde ir no jazigo de Enoque. Ninguém até hoje, aleluia, oh glória a Deus, pôde dizer: aqui jaz um homem, porque ninguém sabe onde ele foi. A Bíblia declara que Deus o tomou para si. Oh glória a Deus. Pastor, posso fazer a oração para ser igual a Enoque? Pode, deve. Pastor, eu quero alcançar um nível de intimidade com Deus que me leve a viver para Ele ao ponto de Ele me tomar para si. Esta é a noite de você se aliançar a Ele. Essa é a noite de você reparar a sua vida. Esta é a noite de rever se nesta amizade, nesta comunhão, não está havendo interferências. E eu não tenho tempo para falar aqui, mas quantas coisas impedem-nos de sermos íntimos de Deus. A gente se apega tanto a dinheiro, que às vezes não consegue ofertar na igreja do Deus que é o nosso amigo. A gente se apega tanto ao tempo e às riquezas dessa vida, que a gente deixa de falar com o nosso amigo, de andar com ele, para poder correr o dia inteiro. Teria muito o que falar sobre esta amizade que levou Enoque
alcançar a graça de ir para com Ele. Mas o tempo não me deixa, e eu quero que nessa noite, enquanto eu orar aqui, você reflita acerca da sua vida e pense se você não tem tirado o tempo do Deus de Enoque para outras coisas. E pense se você não tem tirado o tempo de estar na presença desse Deus para fazer outras coisas. E se essa palavra falou contigo, se essa palavra tocou o teu coração, quando você orar dessa noite, você diga para Deus: Senhor, eu quero nutrir uma amizade contigo, eu quero andar contigo, assim como Enoque, para alcançar o teu favor, em meio de uma geração corrompida, perversa, como disse Paulo, como astros no mundo brilhar, ser diferente, ser sal da terra, ser luz do mundo, e mostrar que eu tenho sim uma comunhão abundante contigo, ao ponto de que eu vou alcançar a eternidade e a salvação.